Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Agradeço a audiência todas as noites, às 19 horas, aqui pela TV Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta, ou 78 na TV fechada, e você consegue rever essa entrevista a qualquer hora do dia ou da noite no YouTube, canal Programa Tricetados. Por favor, faz sua inscrição, ativa o sininho, deixa um comentário e compartilhe essa entrevista, porque essa entrevista é digna de compartilhamento. Ele está aqui e ele é quem? Ele é o delegado Pablo. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Trícia. É um prazer estar no seu programa. Ele muito já legal. Veio a todos os programas da casa. Quase todos, quase todos. Ele sempre estava em algum outro estúdio e nunca no meu. Eu senti ciúme dela uma vez. Eu falei para ela, amiga, eu vou estar lá. Mas é muito concorrido esse programa. Pensa numa cadeira quente. Assim. Essa cadeira está sempre com alguém importante. É legal que eu vi que seu programa ele tem muitas valências, pegadas diferentes. Ele trabalha com cultura, gastronomia, ciência, tudo que você possa imaginar que é importante para você que nos assiste. É feito com carinho para ti. E o mais importante é registrar a história das pessoas. Sim, né? sim. Aquelas pessoas que fizeram e fazem a diferença aqui no nosso estado do Amazonas. E você está sentada nessa cadeira quente. Essa cadeira quente. Porque você é uma pessoa que participa da história do nosso estado, né? Pablo, me conta, como que começou a tua vida? Como é que era o Pablo na infância? Falando um pouco sobre mim, eu sou amazonense, nasci em Manaus, na Beneficente Portuguesa. Tá, isso aí tá, todo mundo já sabe. Sou filho da Cachoeirinha. Me criei naquele bairro e conheci muita gente, estudei na Nelson há muitos anos. Fiz faculdade de Direito aqui na Universidade Federal do Amazonas e construí toda a minha história nesse estado. Depois disso, eu tive a felicidade de parar para, formado em Direito, estudar para vários concursos públicos. Uhum. Passei em 10 concursos diferentes. Olha, tá aí uma informação que eu não sabia. Você não Olha sabia, só. Beneficente check. Todo mundo tinha que Cachoeirinha, nascer. check, Todo tá. mundo tinha que nascer Era em ou algum morrer lugar. na Beneficente ou na Santa Casa. Não tinha outra. Na década de 70, 80, sim, verdade. E aí a Cachoeirinha check, que só tinha 2 bairros em Manaus. Centro e Cachoeirinha. Centro e Cachoeirinha. E da Nelson check, que homem Nelson estudava em check. colégio de freira. Mulher estudava em colégio de freira, homem estudava no Ida Nelson. Agora, 10 concursos, meu amigo, isso não é para qualquer um, não. Eu parei um momento da minha vida, depois que eu me formei em Direito e advoguei um período, eu me concentrei para a pauta dos concursos e exerci várias funções enquanto... Na verdade, não te concentraste, né? Mergulhaste, assim, profundamente, em águas profundas. Totalmente, eu perdi a noção do tempo. Eu estudei quase 3 anos, 2 anos e meio a 3 anos. Nesse período eu foquei completamente. Eu costumo brincar que eu estudei no Natal, no Ano Novo, no meu aniversário. Eu estudei todos os dias, eu estudava todas as horas, todo o tempo. Tá vendo, dona Thaís? A vida boa que ele lhe dá foi graças a todo esse esforço. Na verdade, você tem que concentrar. Como tudo tem que ter um foco. E naquela época eu tive um foco muito grande nisso. E gerou esses resultados, né? Tá. E desses 10 concursos, você deve ter tido um leque absurdo de opções. Por que escolheu ser delegado? Na verdade, o direito penal ele me escolheu. É uma história bem curiosa. Eu até brinco com as pessoas. Quando eu comecei a advogar, o meu primeiro cliente foi um cliente que eu escolhi na verdade foi escolhido para mim. Assim que você forma, a primeira coisa que você procura, os colegas do direito sabem disso, é um negócio chamado prática forense. Sim. Que é você ter logo alguma audiência, alguma participação que registre que você começou a exercer a profissão. E minha primeira audiência foi uma audiência criminal. Aí eu falei para o meu colega, que era um amigo de escritório com quem eu estava trabalhando, e falou, olha, tu não pode escolher cliente, vai lá e tal. Quando chegou na audiência, logo na primeira audiência, eu identifiquei um vício grande no inquérito, conversei com o meu cliente e falei, olha, eu acredito que hoje você vai conseguir a soltura. Só um recém-formado falei isso. Eu falei isso para ele e tive a felicidade de conseguir com que ele saísse naquele mesmo dia, numa audiência, na primeira audiência. Eu consegui a revogação da prisão do meu cliente. Resultado
todos os amigos dele que passavam algum processo criminal me procuraram. Mas também a sagacidade, né, de olhar o processo, porque eu vejo que existem os advogados que são detalhistas, e existem os advogados... Ei, não estou falando mal de ninguém. Não quero cutucar ninguém, não, né? Não quero cutucar ninguém, meus amigos, queridos advogados, amo todos vocês. Quero entrar na OAB feliz, sempre. Mas existem pessoas que elas são mais ligadas à questão da sustentação oral, enfim, e menos ligada a encontrar as brechas processuais, né? A advocacia é astúcia, é inteligência. E aí a sagacidade de encontrar essa brecha assim, é uma característica de pouca gente. Eu sei que daquele dia em diante, minha amiga, nunca mais o direito penal me abandonou. Uhum. Ele me escolheu e a partir daí os concursos que eu passava e era chamado, porque alguns eu passei, uns até em primeiro lugar e nunca fui chamado. O que acontece? Se é passado Me diz aí concurso, qual é esse de primeiro lugar que nunca foi chamado. Eu passei no concurso da Suzane que eu nunca fui chamado como primeiro colocado. Eu passei como advogado da Infraero, eu nunca fui chamado. Como primeiro colocado também não fui chamado. Então alguns eu passei e simplesmente não aconteceu porque era cadastro porque não tinha que acontecer, né, bebê? Enfim. Fala sério. Suzane. Na época eles faziam, né, concurso para... Não, mas já imaginou ter que atravessar a pandemia como jurídico da Suzane? Iria ser uma loucura. Né? Ainda mais nesse momento que a gente fez mais diferença estando onde você estava. E foi uma escada, na verdade. Alguns concursos, você vai progredindo, né? Uhum. E conforme você progride, o concurso também, o nível de dificuldade ele vai aumentando. E você vai chegando num concurso cada vez mais complexo. Eu só conheço um homem de um concurso só, a vida inteira. Porque todos, eu sempre digo que é treino. Um concurso só a vida toda, o meu companheiro de vida. Eu nunca vi uma pessoa para fazer só um concurso na vida e passar a vida inteira no mesmo cargo. Mas ele é feliz nisso, ele gosta e acertou logo de cara, então pronto, tá bem. Porque assim, é aquela coisa da oportunidade, né? A carreira que ele queria seguir, que era de procurador do Estado, foi o primeiro concurso que abriu quando ele formou. Que felicidade. Né? E passou a vida toda. E eu fico assim, imaginando, será que eu conseguiria passar tantos anos no mesmo lugar? Essa foi uma motivação para entrar na política. Na verdade, a gente eu sou muito inquieto na ideia de que a mudança ela está sempre dentro da gente. E aí eu acredito sempre que posso estar em movimento. Uhum. Tanto que mesmo como delegado de polícia, onde eu estou já há 18 anos, eu nunca fiquei na mesma delegacia há muito tempo. Passava um ano e meio em alguma delegacia, dizia, quero mudar para aprender novas coisas, para fazer, contribuir de uma maneira diferente, para enfrentar novos desafios, e aí eu mudando. E para fazer mais páginas para aquele livro da vida que a gente escreve depois. Exatamente. Porque se a gente fica numa mesmice, a gente vive uma vida de um capítulo só, né? Movido nessa inquietude que a gente segue, para alguns ela é mais contundente, para mim ela é muito forte. Então eu falei, bem, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Naquele momento que a gente estava, de 2017, 2018, Operação Lava Jato, uma série de mudanças no Brasil, eu trabalhei na operação, trabalhei em outras operações, e quando me perguntavam por que eu estava sendo candidato, eu dizia que eu estava sendo candidato porque eu estava cansado de chegar atrasado. As pessoas falam, mas como assim chegar atrasado? Depois do crime. O trabalho da polícia é só reprimir quem já cometeu o ilícito. Ainda mais de uma polícia como a Polícia Federal, que é uma polícia ela é uma polícia de investigação. Então a gente investiga os crimes que estão já realizados, foram cometidos. É um trabalho importantíssimo. Não tem um caráter preventivo. Não tem um caráter preventivo. E aí, essa tua inquietude te levou justamente para isso, né? Querer prevenir. Trabalhar para evitar que isso acontecesse. E a gente pensou nisso porque eu fui também pertencente à entidade de classe da categoria da Polícia Federal, que é a Associação dos Delegados de Polícia Federal. E se eu puder definir uma palavra, é inquietude. Isso. O garoto inquieto. É um pouco disso. Enquanto eu estive na associação de classe, a gente ia para Brasília falar com os parlamentares e eu percebia um completo e absoluto desconhecimento daquelas pessoas da pauta de segurança pública. A maioria deles falava do assunto, comentava, questionava e falava sobre soluções sem não ter a mínima noção do que eles estavam falando. Até hoje eu vejo muito isso. Recentemente a gente viu aqui um pessoal inaugurar um centro de comando e controle, até da Polícia Federal,
E eu vi um monte de pessoas falando no assunto de olha aí, ficou fácil, tá mais difícil fiscalizar a fronteira do Brasil. Cara, o Brasil faz fronteira com 10 países, 15 Ainda mil mais aqui na quilômetros de Amazônia. fronteira. A Amazônia é super complicada. Então as pessoas falam do assunto sem conhecer. E naquele momento eu falei, nós precisamos de políticos que sejam comprometidos com falar do assunto conhecendo. E mais, naquele momento da Lava Jato, a gente estava trabalhando prendendo políticos. Porra, precisa entrar nessa categoria de gente séria. Gente que acredita que pode fazer diferença. E as pessoas queriam isso. Era um momento de combate à corrupção que as pessoas devolveram isso nas urnas. Uhum. Elas foram lá e votaram em quem elas acreditavam que podia fazer a diferença para combater a corrupção. E naquela legislatura a gente teve uma bancada completamente renovada, né? A gente teve ali... talvez tenha sido uma legislatura que tenha dado oportunidade para um novo entrar, para pessoas com intenção justamente de prevenir, né, acontecimentos, porque, gente, o legislativo é o cargo mais importante na hierarquia, digamos assim. Se a gente fala que a Constituição é que rege a vida de cada um de nós, cidadãos, e se a gente souber que o deputado federal é o representante do povo lá no Congresso, porque a gente tem um senador que é o representante do nosso estado, e por isso que ele é em números iguais, né, para cada estado, e nós temos o deputado federal que ele é proporcional, ele tem um número de vagas proporcionais ao número de habitantes, porque ele é o representante do povo. Então, quando você elege um deputado federal, você está elegendo a pessoa que vai falar por você. Você não pode pessoalmente e cada cidadão dizer o que ele quer para a vida do país dele, lá em Brasília. Ele elege o seu representante. É bem isso. Né? Com certeza. Então, o povo do Amazonas te deu uma procuração para legislar. O representar, com certeza. Né? A gente volta já, depois dos comerciais, falando mais com o delegado Pablo. Voltando aqui nesse segundo bloco com o nosso representante, delegado Pablo. Me conta ali das suas aventuras, né, lá em Brasília. Primeiro, como delegado, né, junto à nossa bancada, e depois fazendo parte da nossa bancada na defesa do nosso povo. Brasília é bem curiosa. As pessoas, inclusive, elas sempre me perguntavam, enquanto eu estava trabalhando como parlamentar, elas diziam assim, como é Brasília? Brasília é bom? Aí eu perguntava, eu dizia sempre, de qual parte você está falando? Porque tem tantas coisas e o Parlamento Federal ele é muito louco. No mesmo dia você decide coisas para falar sobre uma transposição de um rio e sobre o lançamento de um foguete. Na mesma sessão tem legislações falando de coisas totalmente diferentes. E tem gente de todo tipo, né? De todo tipo. Eu tenho a impressão ali que aquilo... Vou fazer uma comparação. Como se fosse uma sala de aula que tem a menina nerd, que a escolinha do professor Raimundo. A escolinha do professor Raimundo, é parecido. Não, tem gente muito inteligente, tem gente que a gente não sabe como é que chegou lá. Tem caras que são assim... realmente completamente caricatos. Tem figuras muito curiosas lá, principalmente na Câmara dos Deputados. Uhum. O Senado já é uma casa mais de rasgação de seda. Calma, né? É um negócio mais calmo, é um pessoal de mais idade, é um negócio... A gente brincava que nós trabalhamos de terça a sexta na Câmara sempre, né? O Senado trabalhava terça e quarta, 6 horas da tarde acabou já. Gente... As minhas sessões, eu falava com a minha esposa, minhas sessões terminavam 2, 3, 4 da manhã.
mas eu sempre... Discussões infindáveis. Teve assim, uma época que eu fiquei viciada em TV Câmara. Era uma coisa. Você via que não acabava, Claudinha. Não acaba nunca. É um negócio não tinha assim, condição. Não tinha muito condição. demorado. O pessoal, você vai dormir, o povo tá lá. Você acorda, o povo ainda está lá. Ainda está lá, não termina. Assim, você pensa, um projeto de lei votado rápido. Depende muito. Tem coisas que demoram dias, horas, meses, se discutindo, se debatendo. E assim, só puxando um gancho, que a gente estava falando um pouquinho sobre a nossa bancada, que você falou, e eu queria falar uma coisa bem legal, assim, para você que nos assiste. Em 2018, nós tínhamos, talvez, a melhor bancada da história do Amazonas. E a gente prova por quê. Me perguntaram um dia desses se as bancadas atual, as passadas foram boas e tal. Eu falei, olha, para se construir uma lei, ela passa por várias fases, desde a proposição, da entrada da lei, mas ela tem um momento muito importante que é o debate dessa lei, a discussão dessa lei, que é quando ela, digamos, ela é montada, ela é burilada, quando você chega no texto que vai à votação. Esse debate é feito nas comissões. São 25 comissões permanentes na casa, para 513 deputados federais. Nós, apenas 8 do Amazonas, chegamos... 7 desses 8 parlamentares a presidir essas 25 comissões. Isso é um marco histórico, olha só, né? Nós éramos só 8, num número de 513. Daqui do Amazonas, que o povo acha que só tem silvícola. Isso era prova de como nós éramos capazes, todos nós muito capazes. Um grupo de pessoas muito boas. O amazonense, ele demora, Pablo, a conseguir ser visto. Mas a partir do momento que ele é visto, ele brilha, né? Sim, nós somos muito bem preparados, né? As nossas escolas nos prepararam bem. A nossa Universidade Federal do Amazonas nos preparou muito bem, né? Todos os meus colegas de Universidade Federal do Amazonas, né? A gente ainda é do tempo do centro, de subir e descer as ladeiras do centro e tudo mais. As pessoas ficavam menos isoladas lá no campus do que hoje no campus universitário. Então a gente tinha muita troca, né? Com toda a sociedade ali, com o comércio que pulsava no centro da cidade, as pessoas podiam fazer estágio, porque a aula era de 7 às 9, de 4 às 6. Então, assim... E eu tive a felicidade de ver grandes políticos do Amazonas. A gente viu... Eu vi quando era menino Fábio Lucena. Eu já ia falar, Fábio Lucena é o primeiro que vem. Eu vi Jefferson Pérez como um grande orador. Vi o nosso Bernardo Cabral, foi relator da nossa Constituição. A Constituição que vocês têm em casa, o relator dela foi um parlamentar do Amazonas. E você sabe que ele ainda está super ativo? Eu soube que ele está ativo. Ele advoga, né? Não. Ele advoga, não, ele dá consultoria, quer dizer. Não. Me falaram que ele sabe onde ele trabalha? Ele trabalha na Confederação Nacional do Comércio. Do Comércio, exatamente. Exatamente do lado do meu pai. O seu Tadas é um cara inteligente. Ele pegou logo o cara mais... a pessoa mais adequada. E detalhe que ele trabalhavam os 3. Hernani Galveias, que foi nosso presidente do Banco Central, ministro da Economia, fundador da Fundação Getúlio Vargas. Foi um cara, assim, com um currículo excepcional. E Bernardo Cabral, com um currículo que esse a gente não precisa nem explanar, né? Que o seu pai que dispensa apresentações. Eles trabalham juntos. Imagina uma pessoa de 90 e poucos anos... cumprir horário, trabalhar todo dia. Não tem vaga lá não, para eu ir lá aprender um pouquinho? Que eu podia ir lá. Olha, eu vou te levar, eu te convido a um almoço lá. Quando você tiver a oportunidade de estar no Rio, porque o Bernardo, ele leva as pessoas mais interessantes e inteligentes do planeta. É bem legal. E o interessante é você aproveitar, porque são pessoas que estão ali no outono da vida delas. Sim, pessoas de uma inteligência maravilhosa, mas que pode ser a última vez que você vê. E deveria se valorizar muito mais das pessoas que estão na idade avançada, porque elas têm tanto a contribuir pra gente. Porque eu tenho uma foto a gente pode aprender tanto. Eu tenho uma foto aí dos 99 anos do Galvez, lúcido,
falando sobre tudo da história do Sim. Brasil, por momentos de Getúlio Vargas, Revolução de 64, enfim, tudo. E com 99 anos e 8 meses ele se foi. Então, assim, são pessoas que às vezes vai ser a tua única oportunidade de beber naquela fonte, como com certeza, né? Você, no parlamento, você deve ter conhecido pessoas icônicas, né? Tive pessoas bem curiosas lá, muito boas. Algumas engraçadas, outras muito inteligentes. E também aquelas que você não sabe como chegou lá, mas isso faz parte de qualquer ambiente. Isso é verdade, faz parte de qualquer ambiente. Agora, Pablo, você precisa voltar à política, né? Dizem que só tem porta de entrada. A gente entra e não sai mais. Quem me disse isso foi o Amazonino Mendes. Porque quando eu perguntei dele uma vez, governador, o senhor está aposentado? Ele falou, eu não me aposento, me aposentam. Só se o povo me aposentar. Eu não me aposento. E aquele... Ele, na prática, ele quis dizer que a política só tinha porta de entrada. E o Amazonino é impressionante porque ele já estava com a saúde bem comprometida, ele ainda aguentou uma campanha. Não, ele foi governador tampão, né, do estado e depois foi prefeito, depois governador, ainda quando se dizia que ele já estava aposentado. Falava que ele já não iria sair para nada mais. E, curiosamente, nas pesquisas, se você fizer hoje, o nome dele não aparece. Na verdade, o Amazonino Mendes, gente, para você a gente só teve 2 políticos que governaram 4 vezes, né? Amazonino Mendes e Álvaro Maia. Só que Álvaro Maia, num outro período. Numa época de intervencionista, com essa série de coisas, enfim. O Amazonino Mendes foi o único político que foi eleito por voto popular para governar o nosso estado 4 vezes, para ser prefeito o número de vezes que foi. Claro que a primeira vez foi indicado, né, que o prefeito das capitais ainda não era eleito, você se recorda disso, mas fez uma prefeitura que chamou muita atenção, partiu para o governo. Então, assim, a gente pode dizer que entre os políticos do Amazonas, aquele que talvez tenha deixado mais história até o momento tenha sido ele. É importante que a gente tenha, inclusive a gente busca não esse resgate só de pessoas que têm experiência política, mas a gente procura que no estado, no Amazonas, e eu deixo essa reflexão para vocês, porque nós estamos chegando já em 2026, não é para fazer campanha, não é para falar sobre política, é falar sobre escolhas. A gente tem que tentar, nesse próximo ano, fazer com que a gente tenha boas escolhas. Boas escolhas para que nós possamos colocar o nosso estado de novo nos trilhos, para que a gente possa novamente ter bons representantes, seja em Brasília, seja aqui no estado do Amazonas, são eleições gerais. Você que nos assiste talvez não se lembre, você vai votar 6 vezes na próxima eleição. Você vai votar para presidente, você vai votar para governador, 2 vezes para senador, deputado federal, deputado estadual. São cargos importantes. E você sabe que quando você chega às urnas, qual é o primeiro candidato que você escolhe, Pablo? O deputado federal. Por quê, Pablo? Foi uma escolha que o TSE fez há um tempo atrás. Foi o TSE. Não, senhor. Foi sim. Porque ele é o mais importante representante que você está elegendo. É a única pessoa que está ali te representando pessoalmente. O povo, inclusive. Né? O povo. Né? Não que os senadores não sejam importantes, porque eles são uma casa revisora, eles representam o teu estado. Não que os governadores não sejam importantes, mas os governadores, com essa Constituição de 88, que um amazonense relatou, né? O poder executivo foi muito esvaziado, o legislativo hoje ele tem um poder muito maior, né? A gente espera, né? Porque hoje a gente vê o judiciário com uma força muito grande. Então, como é que você vê essa... Talvez... Eu estou tentando um eufemismo, esse protagonismo. Não, eu não chamo de protagonismo, não. Eu chamo meio que de uma supressão de poder. Eu acho que eu vou mais fundo. Porque, assim, na Constituição que você estudou, que nós estudamos, né? O Senado estaria na hierarquia, né, superior
se você me permite uma palavra, está faltando coragem para os senadores fazerem o trabalho deles. Se você, Pablo, estivesse hoje ocupando uma cadeira no Senado. A gente ia trabalhar que os ministros do Supremo Tribunal Federal tivessem a devida fiscalização, como é o sistema de freios e contrapesos da Constituição. A Constituição Federal diz o seguinte: cada poder controla um ao outro. O executivo controla o legislativo controla o executivo, o legislativo controla o judiciário e assim vai. Cada um dentro das suas funções. Ô, Pablo, Quem deveria fiscalizar o Senado? Ou quer dizer, o Supremo Pablo, é o Senado. esse assunto merece um programa inteiro, né? Inteiro. Vamos continuar no próximo programa? Bora, se Deus quiser. Então, olha, agradeço a audiência de vocês e fiquem de olho no próximo programa que a gente vai continuar falando sobre esse tema.